O nosso tema é falar sobre contrato de comodato. Fizemos uma pequena encenação mostrando como é possível fazer esse tipo de contrato. De acordo com o Código Civil, artigo 579, sabemos que o contrato de comodato se formaliza a prática de empréstimo gratuito de bens que não podem ser substituídos, quer seja da mesma espécie, qualidade ou quantidade. E como tal modalidade contratual pode ser vantajosa para o seu negócio? Pois bem, vimos através dessa ensinação que as vantagens constam desde a celebração do documento entre as partes, visto que o contrato de comodato não precisa necessariamente ser registrado em cartório para produzir efeitos jurídicos. Além disso, há como prever o bom uso do produto, objeto do empréstimo, como cláusula contratual, passível de multa se a parte descumprir tal obrigação. Não podendo deixar de ressaltar que pode ser um meio de ganho para a parte da empresa que empresta o produto, o bem, no caso, o comandante, e uma forma de economia para a parte que adquire o empréstimo, ou seja, o comodatário. Foi o que a gente viu aí na nossa encenação. Essa encenação mostra que um comerciante estava com dificuldade de atender os seus clientes por falta do bem. Então, o funcionário da empresa chega ao seu estabelecimento comercial e propõe um contrato de comodato para poder suprir a necessidade do seu cliente, desde que ele faça bom uso do bem e entregue o bem ao final do contrato da mesma forma que recebeu. Esse sim é um contrato de comodato. O contrato comodato é um dos vários contratos dentro do ordenamento jurídico. Ele está previsto nos artigos 579 ao 585 do Código Civil. É um contrato gratuito, unilateral e de bens infungíveis. No comodato existe o comandante, que é a pessoa que empresta o bem, o comodatário, a pessoa que recebe o bem, e o bem, podemos dizer que é o bem em comodato. Por que ele é um contrato unilateral? Porque ele só gera obrigações para uma das pessoas, no caso, para o comodatário. É infungível porque se o comodatário recebe a coisa, o bem, ele tem que zelar por ele, cuidar dele como se dele fosse. Ou seja, no exemplo que a gente deu aí, nesse comodato dos freezers, ele se desse suponhamos que pegasse fogo o estabelecimento, ele tinha que tentar salvar o que estava em comodato, ou seja, proteger o bem que ele lhe tomou em comodato. E por que ele é um contrato real? Porque ele nasce da entrega da coisa. Ele não é um contrato onde você possa... Boa noite, meu amigo Miguel. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo demais. Graças a Deus. Miguel, como foi o jogo aí? Bom demais, rapaz. Começou que o Brasil ganhou, foi estouro de vendas, lotação, vendemos tudo aqui. Eu imagino que você deve ter tido muito cliente aqui, né, meu irmão? Com certeza. Graças a Deus, a nossa clientela é muito boa. E eu me recordo que eu tinha lhe dito, olha, vai acontecer evento, né? E você vai faltar mesa aqui para você. Aconteceu de faltar mesa? Realmente você fez esse questionamento, faltou. Ontem deu muita gente, faltou mesa, o pessoal ficou em pé aí. Foi meio complicado, mas a gente deu para se virar de tudo, mas realmente houve esse problema aí. Em relação aos freezers,
Foi Também. suficiente Não foi. para abastecer? Não, foi não, porque tava lotado e cadê bebida pro povo? É o que eu lhe digo, meu amigo. Olha, é o seguinte, você é comerciante, você tem que se precaver. É verdade. E nós, como empresa, né, a gente tem que dar o suporte ao cliente. Né? E eu gostaria de saber se você tem interesse de fazer uma parceria. Eu gostaria de, por exemplo, lhe fornecer mesas, lhe fornecer freezers. Tenho sim. Você tem interesse? Tenho sim. A gente tem um contrato chamado de comodato. É previsto no Código Civil. Contrato certo? de Comodato. Juliana, vem aqui, vá. O que tu acha aqui desse contrato aqui? Contrato de comodato, meu amigo, Olá, você não vai seu ter. João. Opa, dona Juliana, tudo bem? Você não vai ter prejuízo algum. Né? A empresa vai chegar para você, vai lhe ceder o material e em contrapartida, qual é a contrapartida? Você vai vender nosso produto, certo? E questão de tempo, aí fica a critério do nosso acordo. E nós não vamos ter nenhuma despesa com isso, seu João? Por despesa, vamos dizer assim, prejuízo, no meu ponto de vista não. Se você utilizar a coisa, conservar a coisa, você só vai me entregar ela da mesma forma que eu lhe entreguei. E né? caso aconteça uma queda de energia, um freezer desse queima e não funcione mais. Pronto. Aí nós que vamos marcar com prejuízo? Não. Se a gente analisar direitinho, qual foi a culpa, vamos dizer assim, do comodatário? Você, no caso, né? O devedor, eu sou o credor, o comodante, certo? Vocês são o comodatário, o devedor, em tese. Você teve culpa? Não teve culpa nenhuma. Né? Então nós não temos como cobrar isso de vocês. Então eu acho, se eu fosse Mesas aqui do estabelecimento. Exatamente. Freezer. Exatamente. A gente fornece uma quantidade, se for necessário, a gente aumenta ou média diminui. que venha precisar, dá certo sim. Dá certo? Com certeza. Isso é bom, Miguel, porque tá faltando realmente mesa dos clientes. Fala, Vamos meu fechar? amigo Miguel. Rapaz, desculpa aí, tá atrapalhando a conversa de vocês, mas eu tava ouvindo realmente, ó, a gente, graças a Deus, Fernando, que a gente conseguiu essa mesa hoje. Mas ontem tava lotado. É bom o senhor colocar mais mesas disponíveis para os clientes. Inclusive a gente já E o está fechando essa congelador, parceria aqui. essa espécie de comodato eu já ouvi falar, é uma espécie de contrato que é bom para ambos os lados, tanto para o comandatário, e como também para o comandante, né? Não é seguro? Exatamente, uma forma segura e contrato. Todas as especificações vai estar no contrato, né? Tanto bom para ambos os lados. É um bom, viu? Seu João, e tem algum tempo determinado para esse contrato? Como é? Bom, isso aí fica a critério dos contratantes, né? Mas ele pode ser tanto ter um prazo, né? Que a gente chama de prorrogável, como também improrrogável. A gente fecha esse contrato. Pode ser? Caso a gente precisa de mais, aí faz outro contrato ou renova? Pronto. Não, a gente E pode se a gente incluir, pensar até né? A demais, gente pode devido ao incluir. movimento que está sempre aumentando, você pode também. A gente pode incluir, pode né? Fornecer mais. Tranquilo? Tranquilo. Pode fazer, Miguel. Obrigado. Vamos fazer. A patroa tem que fechar, Tem que tá assinar. certo. Viu? Bom, pessoal, conforme vocês viram aí no vídeo, o comodato ele é o empréstimo gratuito, né? Ficou aí bem claro na ensinação. Isso acontece muito também, principalmente em questão comercial, questão de mercado. Então, o comodato ele é isso aí, o empréstimo, e que a equipe com certeza transpareceu muito bem aí na encenação. Então, é exatamente falando sobre essa questão. Fala pessoal, boa noite. Como vocês acabaram de ver no vídeo, a gente tentou fazer uma encenação de uma espécie de comodato. Vocês viram nessa representação o comandatário e o comandante, né? O comandante é a pessoa que empresta um objetivo, que empresta o objeto, a propriedade. No caso, foi representado ali pelo amigo João Ramalho. O comandatário é a pessoa que recebe o comodato, no caso ali do vídeo em específico da encenação, representado pelo João Miguel, pelo nosso amigo Miguel Neto, perdão, em que o João ele se passava por um vendedor, né, um representante de uma distribuidora de bebidas, em que chega ao estabelecimento do Miguel é o proprietário, chega-se ao estabelecimento e ele ofereceu ali na questão, na encenação, um congelador, né, ou congeladores e mesas e cadeiras, né, para aumentar
a questão da venda do proprietário, do Miguel, em espécie de comodato. Vocês podem observar no vídeo também, a Juliana, ela fez o papel ali da esposa do dono do bar, do Miguel. E mais a seguir está eu, o Wilson e a Verônica, representando ali os clientes, né? A gente chega até a falar um pouco, né? Escuta a conversa do comodatário com o comandante, né? Sobre o empréstimo gratuito daqueles determinados objetos. E a gente até sugeriu, vocês podem observar no vídeo que a gente sugeriu que seria interessante, né? É uma espécie de contrato que é bom para ambas as partes. O comandato, como a gente fala, é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Coisas fungíveis é a característica de bens que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Por exemplo, o dinheiro ou a mercadoria. Portanto, o comandato é o empréstimo de algo que não pode ser substituído por uma outra coisa da mesma espécie e qualidade. Exemplo, o comandato de imóvel ou veículo. Vocês viram no vídeo também que ele não deixou clara a questão do prazo, né, do comandato. O objetivo e o prazo, ele pode ser especificado em contrato de comandato. Não tem aquele prazo convencional, e as obrigações do comandatário com a coisa é a obrigação de conservar, como se própria fora a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela. Ou seja, se ele está pegando aquele empréstimo ali para determinada ocasião, o congelador tem que ser usado para aquela determinada coisa, tem que especificar no contrato de comodato em que vai ser utilizado o congelador. E as cadeiras e as mesas da mesma forma. É isso aí. Valeu, até a próxima. Boa noite.